Oi, eu sou a Alessandra e você está no meu canal. O vídeo de hoje é sobre o aplicativo Fox To Do. Bora para a tela do celular? Bom, vamos lá então falar sobre o aplicativo Fox To Do. O primeiro passo é abrir o aplicativo. O meu já estava aberto, então voltando aqui. Ao abrir o aplicativo, essa é a tela inicial, certo? Ao clicar no seu nome, você vai ver aqui as configurações, tem a possibilidade de entrar aqui no perfil. Aqui é para assinar o Premium. Vocês estão vendo aqui hoje o valor da assinatura é de R$ 22,90 para um período de 3 meses e R$ 69,90 para sempre. Antes da gente começar a mexer aqui nas configurações, deixa eu fazer um pequeno parênteses. Quando eu fiz o primeiro vídeo falando como eu organizo as minhas leituras usando esse aplicativo, o Fox To Do, eu tinha comprado a versão Premium. Porém, na hora que eu criei a minha conta vinculada com o meu sistema operacional aqui, que é o iOS, o iPhone, eu digitei alguma senha, alguma letra errada, alguma coisa. E resumindo a história, eu não consigo entrar mais na conta que eu comprei do aplicativo. Já tentei comprar o aplicativo novamente, porém o sistema, o celular aqui, né, não permite que eu faça uma outra compra, porque ele identifica que eu já fiz essa compra. Já tentei contato com o suporte do aplicativo Fox To Do, porém o suporte todo em inglês. Mesmo assim, eu não obtive nenhum retorno até hoje. Então, eu simplesmente desisti, tanto que eu não estava mais utilizando o Fox To Do, eu estava utilizando o Forest. Inclusive, depois, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um aplicativo mostrando como eu uso o aplicativo Forest para gerenciar leituras e estudo. Certo? Então, algumas das funções que eu vou mostrar aqui é do plano Premium. Eu tinha isso antes. Hoje eu não consigo mais acessar porque acabei. Porque periodicamente, na verdade, eu reseto o celular, né? Apago todas as configurações, começo ele do zero. E aí, quando eu fiz isso, eu perdi. Mas então lá, vamos voltar para o aplicativo, certo? Então aqui em projetos eu vejo todos os projetos que eu tenho. Eu não vou mexer nisso aqui porque a versão gratuita ela tem limitações, mas como eu tinha a versão paga, enfim, tem outros projetos aqui, eu não vou apagar eles, tá? Então são esses projetos que eu tenho dentro do Fox To Do, mas na verdade acaba que eu só estou utilizando mesmo o de leituras, ok? Então a gente tem aqui agora algumas configurações, que é alerta, né? São os efeitos sonoros para você escolher aqui. Você tem a opção de escolher também som ambiente. O que eu mais gosto é o som da natureza, mas é só quando eu tô com vontade mesmo de ouvir alguma coisa, sabe? Eu sempre prefiro estudar ou trabalhar, ler em silêncio. E aqui é a opção de vibrar, né? Agora o que acontece? Como eu estava falando, o aplicativo ele é baseado na técnica Pomodoro e no to-do list, ou lista de tarefas. O Pomodoro, ele é baseado em blocos de tempo, essa técnica, né? A técnica Pomodoro é baseada em blocos de tempo. Isto é, eu vou usar os exemplos sempre voltados para leitura ou estudo, tá? Mas se aplica a qualquer outra área. Então vamos supor que eu tenho um capítulo de um livro para ler. E vamos supor que esse capítulo tem 40 páginas. Hoje, como eu já faço esse gerenciamento de tempo, então eu tenho uma ideia do tempo que eu levo para ler uma determinada quantidade de páginas. Por isso, até mesmo é bom usar esse tipo de aplicativo, porque você passa a ter esse controle. Então, eu sei que eu consigo ler 40 páginas em uma hora. Às vezes mais, às vezes menos. Depende, né, do teor do livro, né, do teor do grau de dificuldade da leitura. Então,
eu colocaria aqui, considerando 1 hora, então eu colocaria 4 minutos. Desculpe, eu colocaria 4 pomodoros, né? Que seriam 4 pomodoros de 25 minutos. Eu, Alessandra, particularmente prefiro usar blocos de 30 minutos, tá? Depois desse período, minha atenção, ela tende a cair. Mas aí você pode ajustar o tempo que você quiser, tá vendo? Vamos deixar aqui 25 mesmo. Você pode ajustar a duração de pausa, a duração da pausa longa, né? E pomodoros até a pausa longa. Então, deixa eu explicar isso aqui. Então, um pomodoro é 25 minutos. A proposta da técnica pomodoro é que a cada pomodoro, ou seja, a cada 25 minutos, você faça uma pausa de 5 minutos e aí retorne para fazer mais um bloco de 25 e após 4 pomodoros, você vai fazer uma pausa maior, uma pausa de 15 minutos, certo? Então, essas configurações aqui estão mostrando justamente isso, a duração dessa pausa curta, que é entre um pomodoro e outro, a pausa longa, que vai acontecer depois que você concluir 4 pomodoros, né? Mas aí você pode definir se você quer uma pausa longa após 6, após 7, após 8, enfim. Aí você que vai definir isso aí. E aqui você pode colocar para iniciar o próximo pomodoro automaticamente, iniciar a pausa automaticamente, ou até mesmo desabilitar as pausas. Eu não vou mexer nisso porque eu vou explicar para vocês como eu uso, certo? Você tem a opção de escolher aqui um tema, eu prefiro esse padrão mesmo, que é o vermelhinho. Um emblema de tarefa. E aqui é lembrete diário, grupo, ranking, floresta. Essas coisas é mais para quem tem a versão premium, tá? Tem um guia de uso aqui também. E vamos lá então para a página inicial. Então, quando você abre a página inicial, você vai ter lá suas tarefas listadas que você tem para hoje, né? Tem várias tarefas aqui para mim, porque eu não coloco data para terminar essas tarefas, porque eu não preciso, porque são leituras, são estudos, eu não tenho aquela obrigatoriedade, né? Então são coisas particulares minhas, sou eu mesma que determinei para mim. Mas se você colocar um prazo, por exemplo, para amanhã, então eu coloquei esse aqui, ó, HTML e CSS, o meu prazo é até amanhã. Então ela vai aparecer como agendada para amanhã. Você pode agendar uma tarefa para em breve. Vamos ver aqui, eu tenho que andar, né? Eu vou colocar aqui a data limite como algum dia. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui, lá na página inicial. Então, quando eu chego em algum dia, tá aqui, ó, andar, a Bíblia e esse livro Introdução aos Estudos Literários. A Bíblia mesmo é um projeto gigante, né? Eu tô praticamente chegando na metade ainda, então eu não sei quando é que eu vou terminar, sabe? Você pode colocar eventos aqui também, você pode, né, adicionar eventos. E aqui você vê as tarefas concluídas. E aí a gente começa então com tarefas e os projetos, né? Então eu tenho projeto estudos, eu tenho projeto leituras, casa, exercício, meditação. Mas como eu disse, basicamente eu uso apenas o projeto leituras. Até o projeto estudos eu deixei de contabilizar. Só contabilizo mesmo as leituras. Principalmente porque esse ano eu estou com um projeto de 12 livros, né, para 2022, e os livros todos são muito grandes, então eu preciso realmente gerenciar o meu tempo para eu terminar essa meta de leitura, né, porque a gente sabe que a gente tem que conciliar essas leituras com várias outras coisas, então se eu não fizer isso eu vou me perder, eu não vou conseguir cumprir. Se eu não conseguir cumprir, não tem problema nenhum. Mas eu tenho esse compromisso comigo e eu quero cumprir. Eu quero ler esses 12 livros que eu escolhi para 2022 dentro de 2022. Ok, então aqui, por exemplo, os livros que eu estou lendo no momento. Tem outros, tá? Eu não botei todos aqui. Então, por exemplo, eu estou lendo o Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que inclusive eu não coloquei aqui os capítulos.
Como superar os seus limites internos. Aí vamos aqui, ó, a Bíblia. Então, a Bíblia eu coloquei, por exemplo, esses nomes aqui são os livros da Bíblia que são relacionados ao Antigo Testamento que eu ainda preciso terminar de ler. Então, eu nem terminei o Primeiro Testamento ainda. Então, eu tenho todos esses aqui para ler. Então, por exemplo, aqui, ó, o livro de Jeremias, eu levei mais ou menos uns 4 pomodoros para terminar. Outro livro aqui que eu coloquei os capítulos, o 12 Regras para a Vida do... Eu esqueci o nome dele, do autor. Mas enfim, então tá faltando, eu preciso terminar aqui três capítulos. O livro de ouro da mitologia. Na verdade, eu acabei abandonando esse livro, porque eu comecei a ler para me preparar para ler Ilíada de Homero. Mas acabou que eu terminei lendo a Ilíada mesmo, sem terminar o livro de ouro da mitologia. E já fica aí a dica para você que está querendo ler, ou pensa em algum momento ler Ilíada e Odisseia e outros livros de literatura grega, sabe? Os livros, eles vão explicando os mitos, né? E eles vão se repetindo, então não tem necessidade, assim, qualquer dúvida que realmente você não consiga esclarecer com o próprio livro, você pode recorrer aí à internet. Então não tem desculpa para começar, é só boa vontade de sentar e começar a ler, tá? Também estou lendo o História da Literatura Ocidental do Carpo, que é um projeto também gigante, então eu nem sei quando que eu vou terminar. Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, data limite é algum dia, não tem um dia para terminar. E acabou que a Bíblia aqui ficou repetido, então eu vou até excluir agora aqui, que eu nem tinha visto isso. É basicamente isso. Ok, já entendi aqui os projetos, mas e aí agora? Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu faço diariamente? Então, vamos supor que eu vou começar a ler aqui o Como Superar Seus Limites. Não, vamos pegar um que tem capítulos, né? Vamos supor que eu vou começar a ler a regra 10 aqui do livro 12 Regras, do Jordan Peterson. Acabei de lembrar o nome dele. Então, eu vou clicar aqui na seta e ele já começou a contar o tempo, certo? Eu vou pausar para mostrar algumas coisas aqui. Tem o modo foco, que aí você pode virar o telefone para baixo e aí ele vai entrar no modo foco e você não vai receber nenhum tipo de notificação. E tem proibição de saída, né? Que vocês viram aí que é uma versão paga. Esse proibição de saída, eu não curto muito isso. E também tem lá no Forest, né? No caso do Forest, é quando você abandona um pomodoro, você mata a árvore que você estava criando. Mas enfim, aqui não acontece isso. Mas o telefone, o aplicativo te bloqueia, né? A sair. Eu não gosto de nada disso, gente, porque eu já boto... O meu celular ele já vive, não perturbe de qualquer forma. Então, não tem jeito. Ninguém vai me incomodar quando eu estiver lendo ou estudando. Essa aqui é a parte importante. Deixa eu ver aqui. O modo de timer. Então, como eu falei, a técnica Pomodoro consiste em blocos de tempo de 25 minutos. Certo? Então, você tem uma contagem regressiva de 25 a 0, né? Vamos botar aqui. E aí ele começa a contagem. Quando ele terminar aqui os 25 minutos, ele vai vibrar, porque o meu eu botei para vibrar lá nas configurações, mas ele também dá um sinal dizendo que terminou os 25 minutos, tá? Mas eu não gosto, por quê? A minha atenção varia bastante. Dependendo do livro, eu me concentro mais ou menos. Então, eu prefiro colocar de 0 a infinito. Então, ele vai começar a contar. Porém, a cada 25 minutos, ele vai sinalizar. Vai dar uma notificação aqui, dizendo que eu já concluí um pomodoro. Certo? Mas ele continua contando. Se eu não pausar, ele vai continuar contando. Eu prefiro dessa forma, porque se eu estiver
bem concentrada, dentro desses 25 minutos, eu consigo continuar num bloco maior de tempo para executar a tarefa. Aí você tem a opção de colocar aqui o contador com a tela cheia. Deixa eu mostrar aqui como é que fica. É bonitinho, mas para mim não funciona porque gasta bateria do celular, enfim, não utilizo. E a questão do som ambiente, que né, você pode escolher qual que quer. Que a gente já viu antes. Eu também não utilizo isso. Ok? Terminou, é só clicar aqui em tarefa concluída, ele já vai abrir a próxima. Ou então você clica aqui na seta para poder voltar. Eu vou desmarcar aqui porque eu não terminei. Eu acho que eu não consigo, agora eu não lembro. Acho que eu não consigo desmarcar, mas enfim. E aí, é basicamente isso. Certo? Aqui embaixo, ó, você tem a opção de incluir novos projetos, mas como eu falei, dentro da versão gratuita você tem um limite de projetos, tá? Dá para botar etiqueta aqui, ó. Dá também para criar pastas. Mas enfim, eu utilizo de maneira muito básica. Outra coisa que eu não mostrei, né? Tem a opção de criar grupos para poder, né, de estudo, de leitura. Também, assim como o Forest, tem a questão aqui da floresta. Eu não. Tá, o meu tá zerado aqui, porque tem alguns dias que eu não utilizo o aplicativo. Aqui tem um ranking de todo mundo que utiliza o aplicativo, então eu tô bem lá atrás. E o relatório, que é o mais legal, né? De ver o resultado, né? Eu gosto de olhar diariamente e mensalmente, semanalmente e mensalmente. E é muito legal porque dá pra gente ter uma ideia de quanto tempo a gente leva para executar uma determinada tarefa, ler um determinado livro. O meu principal objetivo é esse. Então, por exemplo, aqui ele está me dando um resumo. Ele está clicando aí porque é uma versão paga, né? Ele pede a versão paga. Então, aqui é um resumo desde quando eu utilizo o aplicativo, tá? Então, eu só utilizei o aplicativo aí por 41 horas até o momento. Aqui em distribuição do tempo, ele está mostrando, né, o tempo, em que horário que eu utilizo mais o aplicativo. Aqui o objetivo de tempo em foco, quando eu estava realmente utilizando o aplicativo, eu tinha colocado uma meta de 3 horas para estudo e leitura. Então, está configurado aqui assim. Aqui, por exemplo, eu voltei aqui no mês de janeiro, porque no mês de fevereiro eu ainda não usei o aplicativo. Mas aqui no mês de janeiro, por exemplo, vocês podem ver, né? Todos que estão com o arco vermelho é o dia que eu li ou estudei, né? Que eu utilizei o Focus To Do. E embaixo dá pra gente ter dá pra ver, né? Através de um gráfico. Como foi o desempenho diário, semanal, só que o semanal e o mensal são pagos, tá? Então a gente não consegue ver. Já em cima aqui na opção de tarefas, aí a gente vê quantas tarefas eu consegui terminar, o tipo de foco, né? Semanal e mensal também são pagos, distribuição por projeto e gráfico de tarefas cá embaixo. Mas aí você pode ver isso através aqui dessa pranchetinha para exibir um relatório. Vamos voltar para semanal aqui, né? Vamos voltar para mensal que dá para ver mais informações e vamos selecionar janeiro. Então, em janeiro, meu tempo total de foco foi de 40,8 horas. Foram 23 dias de foco. A média de 1 hora, 1,8 horas, né? No caso, quase 2 horas. E 6 tarefas concluídas. E aí a gente vê aqui o gráfico de distribuição de tempo. Então, o azul foram leituras. Foram 37,5 horas, que equivaleu
a 91,9% do meu tempo de foco aqui no aplicativo. O vermelho, que são aí 3,2 horas, que vale a 7,8% do meu tempo, foi de estudos. E uma pequena percentual aqui que foi sem projetos. Eu apenas ativei o timer aqui e fui fazer alguma coisa. E aqui embaixo dá para ver a distribuição de tempo, né, por dia e por horário. Então eu sou mais ativa aqui. Na verdade variou bastante, né, entre 8 e as 8 da noite. E aqui embaixo também o gráfico de pomodoros e o gráfico de tarefas. E, pessoal, é basicamente isso. Então é isso, pessoal. Essa é basicamente a forma que eu uso o aplicativo Focus To Do. Eu uso quase diariamente, mas apenas para controlar as minhas leituras, porque eu quero saber quanto tempo eu levo lendo cada livro. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se quiserem que eu faça um vídeo sobre o aplicativo Forest, também deixa aí embaixo o interesse de vocês e aí eu trago nos próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.